Nós comemoramos 2 dias importantes. Um deles é o dia da Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Nós vamos começando no carro, diz meu genro, o dia da Bíblia todo dia, com certeza, né? Temos que carregar esse livro nas mãos todos os dias. Mas hoje é um dia em especial para celebrarmos este livro que nós carregamos nas mãos. A Bíblia, para todo cristão, é muito importante nós sabermos de algumas informações sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Como somos cristãos, como servimos a Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e nós não conhecemos um pouco do que é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, ela teve 40 escritores ao longo dos anos, desde os tempos remotos. Ela foi escrita sobre pedra, ela foi escrita sobre pergaminhos, ela foi escrita tanto pergaminhos, que era uma folha que se tirava do fundo do mar, como pergaminhos em peles de animais. E dessa forma, a Bíblia ela foi se eternizando. De tudo o que foi escritos muito mais do que nós temos na nossa Bíblia, Deus selecionou a dedo toda a palavra que seria inserida no cânon bíblico. Toda a palavra. Os livros dos reis, os salmos, os profetas tiveram muito mais profecias, muito mais palavras. Mas aqui, selecionada, está toda a palavra que o século 21 precisava. Desde os tempos antigos, Deus ele já sabia de nós aqui. Ele sabia de mim e de você. Ele sabia desse endereço que nós estamos hoje. Deus já sabia. E com o seu grande amor, pela sua infinita misericórdia, Deus ele veio preparando ao longo dos anos, ao longo dos séculos, tudo aquilo que nós precisamos. Toda a palavra de Deus que se precisa está aqui. Está sofrendo uma situação, está com um problema? Abre a Bíblia. Está triste, está infeliz? Abre a Bíblia. Perdeu um ente querido? Abre a Bíblia. Está feliz? Abre a Bíblia. A Bíblia tem resposta para todos os momentos. A Bíblia tem Bíblia, vem do grego biblos, que quer dizer biblioteca. Nós temos 66 livros contidos na palavra de Deus. 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. E a palavra de Deus para nós. Queridos, para esse livro estar nas nossas mãos hoje, muitos homens morreram. Muitas pessoas podem não valorizar a Bíblia o tanto que ela merece ser valorizada. Eu sou eternamente apaixonada pela Bíblia. Pelo menos umas 25, 28, 30 Bíblias eu devo ter na minha biblioteca. Tudo Bíblias de estudo. Como o pastor Augusto falou, isso não é para a grandeza nossa, a gente é professora, então a gente precisa de ler, de ter conhecimento. Fora disso, queridos, independente de eu ser professora ou não, desde a minha meninice, eu sempre fui apaixonada pela Bíblia. Eu aprendi a ler e escrever antes de ir para a escola. O primeiro livro que eu li foi a Bíblia. E eu louvo a Deus por esse privilégio. Muitos homens morreram, homens
que foram pegando todas as traduções, hebraico, grego, foram trazendo cada um para a sua língua, e homens sofreram pela tradução da Bíblia. John Wycliffe, John Hus, esses homens morreram queimados. John Wycliffe, ele morreu queimado no lugar onde as Bíblias, as porções da Bíblia que ele tinha traduzido, serviu de fogueira para o corpo dele. Um dos homens que mais me marcou a tradução da Bíblia desde que eu era criança foi a história de William Tyndale. William Tyndale, ele trabalhou na tradução da Bíblia para o inglês. E no ano 1536, ele foi amarrado num tronco para ser queimado. Ele foi tido como herege. E antes de atearem fogo no corpo dele, ele orou em voz bem alta para todos ouvirem: Senhor, salva o rei da Inglaterra. E o corpo dele foi incendiado na presença de todos. Em 1539, o rei Henrique, alguns anos depois de William Tyndale ter morrido, o rei Henrique usou a mesma versão, a mesma tradução de William Tyndale e autorizou a edição daquela Bíblia, daquele homem que morreu por essa tradução. E na época foi chamado de A Grande Bíblia. Ainda é conhecida essa Bíblia do rei Henrique de A Grande Bíblia. Para nós termos esses livros nas mãos, homens morreram, homens sofreram. E para trazer para o português, nós temos João Ferreira de Almeida, que era um jovem ainda, quando ele começou a tradução para o português. Ele não conseguiu concluir totalmente, mas ele traduziu a maior parte. João Ferreira de Almeida morreu ainda jovem. A história da Bíblia tem muito mais do que isso. Eu estou resumindo. Para nós termos essa Bíblia na mão, houve sofrimento no passado. Então, que nós possamos hoje pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele nos faça nos apaixonar pela Bíblia, dar valor para aqueles que morreram para que ela pudesse chegar nas nossas mãos. Ainda hoje, queridos, no culto de missões, ainda hoje, dentro da janela 10x40, a janela 10x40 é uma extensão de terra que vai do oeste da África até o leste da Ásia, entre os graus 10 e 40 do mapa mundi, ela forma um retângulo, pegando o continente africano, parte da Euroásia e do continente asiático. Dentro dessa janela tem 60 países que têm a maior perseguição ao Evangelho. Existem perseguições em mais partes do país, mas dentro da janela 10x40 está a maior perseguição ao Evangelho. Dentro da janela 10x40 tem alguns países que não têm nenhuma Bíblia inteira nas mãos. Eles têm porções da Bíblia. Então, eles podem ter 10 salmos, 2 capítulos do livro de Isaías. Se tem o Evangelho de Mateus, não tem o de Marcos e de Lucas. São porções da Bíblia que são traduzidas. E ainda hoje, por tradução da Bíblia, tem pessoas que morrem. Tem pessoas que morrem. Porque em determinados lugares é proibido o uso da Bíblia. E nós estamos aqui, queridos, no Brasil, um país livre.
Um país livre. Essa minha Bíblia não é tão grande, mas você pode pegar uma Bíblia muito grande, sair pelas ruas, abrir ela na esquina, pegar um megafone, começar um culto, nem que for sozinho, um evangelismo, ninguém vai te repreender. Pode ser até que tenha aqueles que não gostam, mas não vai te impedir. Nós somos um país livre. Que neste dia, querido, nós possamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que o Senhor tem concedido a nós. E missões. Missões nós fazemos de 3 formas. Parece um jargão que toda vez que se fala em missões, se cita essas coisas, mas são coisas para nós termos na nossa mente todos os dias. Porque todos os dias nós estamos em uma missão. Todos os dias o Senhor está olhando para nós, esperando qual é aquele que nós vamos testemunhar, que nós vamos brilhar a luz de Cristo, que nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós fazemos missões de boca calada, porque a nossa vida tem que ser um testemunho claro, a nossa vida tem que ser um testemunho vivo de Jesus, aonde nós passamos. Aonde você mora, você não mora porque você quer, você mora porque Deus te colocou lá, para você brilhar aonde você está morando. Não é o seu gosto. Aonde você estuda, aonde você trabalha, você não está lá pelo seu bem-querer. Você está lá porque Deus te colocou lá para você testificar Cristo, para você exalar o bom perfume de Cristo. Porque desde o dia em que nós aceitamos a Jesus, que nós levantamos a nossa mão e nos rendemos para Ele, nós já fomos inseridos na grande comissão. Ninguém escapa dela. Todos nós somos comissionados. Tem aqueles que têm um chamado específico? Sim, são aqueles que vão. São os pais dos que vão levar a palavra de Deus. Aí ficamos nós, a Igreja de Cristo, aqui no Brasil, confortável, trabalhando, tomando água gelada. Muitos não têm esse privilégio. O que nós fazemos? Nós oramos, dobramos os nossos joelhos e oramos, intercedemos pelos missionários que vão e pelas vidas. Almas se ganham nos joelhos. Vocês querem ganhar o praiano para Jesus? Dobre os joelhos em oração, derrame lágrimas pelas vidas, porque vidas se ganha nos joelhos. Você orou, você intercedeu cada dia pelo baiano praiano, aí o pastor vai convidar a igreja para fazer um culto ao ar livre, e você vai ver que um vai parar, vai ouvir, vai prestar atenção. Talvez não aceite Jesus, mas ele vai prestar atenção. A semente está sendo semeada. Outros vão aceitar a Jesus. Outros que estão afastados vão voltar. Por quê? Porque uma igreja que orou por eles. Uma igreja orou por eles. Para se ganhar vidas, é preciso oração. Cada vez que você dobra o joelho, você intercede por vidas e você ora pelos missionários, você está fazendo missões. E também na forma de contribuir. Irmã Abigail, eu não ganho muito, não importa. Se juntar 5 reais seus, com 5 seus, com mais 5 seus, e 5, e 5, e 5, e 5, quando chegar no total, já tem uma boa oferta para mandar para o missionário. Não é preciso ter muito para se sustentar uma obra missionária. Porque aquela porção que chega na mão de um missionário, quando ela chega com amor, com dedicação, Deus multiplica na mão do missionário. Tudo depende de Deus. Nós só temos que fazer a nossa parte. O restante, quem vai fazer é Deus. Mas missões têm que estar vivo na mente da igreja todos os dias. Amém? Amém? Eu quero ler alguns versículos com os irmãos na palavra de Deus, no livro de Marcos.
no Evangelho de Marcos. E vamos ver capítulo 2. O que o Senhor tem para nós nesta noite de hoje. Marcos capítulo 2. Vamos ler apenas 3 versículos. A palavra de Deus nos diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Jesus, dentre toda a missão que ele fazia, todas as vezes que dava uma certa trégua, ele voltava para Cafarnaum. Quando fala que ele estava em casa, essa residência exatamente não era de Jesus, era a casa de Pedro, que Jesus estava sempre com ele, sentia-se tão à vontade, que era tido como a casa dele. Nessa ocasião, Jesus volta para Cafarnaum e para na casa de Pedro. Quando Jesus chega, aqueles que já sabiam, saía anunciando: Jesus está na cidade. E todos os lugares aonde Jesus estava, ajuntava uma multidão, muita gente. As multidões que seguiam Jesus, queridos, não quer dizer que todos eles criam ou que todos eles acreditassem ou amassem a Jesus. Não era bem por aí. A multidão, ela andava muito no interesse do que Jesus podia fazer por eles, do que Jesus podia dar para eles. Nós precisamos buscar ao Senhor não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Aleluia! E tem a frase de um hino que é muito certa, que diz que se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Jesus veio à terra, não foi para dar bens aos homens, não foi para dar riqueza. Ele veio à terra só com uma missão: ser o nosso Salvador. Somente. Ele desceu da sua glória, ele abriu mão da sua majestade, ele se humilhou num corpo humano, ficou do tamanho do homem, caminhou como homem, falou na língua do homem, para ser o nosso Salvador. Ah, ele cura, ele é Deus, mas ele veio para salvar. Ele deu vista aos cegos, deu, mas ele veio para salvar. Por isso, cada um de nós, quando nós sairmos da nossa casa, vamos andar sempre nessa direção. Eu vou adorar ao Senhor, não importa o que eu tenho e não importa o que esteja acontecendo. Está difícil, vou adorar. Estou desempregado, vou adorar. Estou doente, vou adorar. Jó, mesmo sem conhecer Jesus, ainda nos tempos primordiais, ele foi contemporâneo de Abraão. Quando no dia que ele perdeu tudo, em um dia só, ele perdeu tudo o que ele tinha, inclusive 10 filhos. 10 filhos ele perdeu em um dia. Ele simplesmente colocou o seu rosto no chão e adorou. Essa é a nossa posição, é adorar. Está doendo? Eu vou adorar. Eu estou feliz? Eu vou adorar. Eu estou no hospital? Eu vou adorar. Nós devemos buscar amar ao Senhor pelo que Ele é. Aleluia. O maior prêmio Ele já nos concedeu, a salvação. Aleluia, Jesus. Se Ele vier hoje, nós vamos subir com Ele para um lugar
nos dá a eternidade. Então cabe a nós somente adorá-lo. Jesus chega naquele lugar, na casa, e começa o burburinho. Olha, Jesus está na casa de Pedro, Jesus está na casa de Pedro, e quando menos se espera, já tem uma multidão na casa de Pedro. As casas de antigamente, elas não tinham mobília. Elas não tinham mobília. Em um espaço menor na casa, tinha uma mesa muito baixinha no chão, porque eles se assentavam no chão, que é onde comiam. E um quarto grande, uma sala extensa, sem mobília, porque era onde eles dormiam. Quando chegava a noite, ali eram estendidos camas portáteis, alguma coisa semelhante aos nossos edredom, que é grosso. Aquilo era estirado no chão e a família dormia ali. Então, se vê que na sala dessa casa onde Jesus estava, tinha um certo espaço. E o texto vai nos dizer que aquele ambiente estava cheio, abarrotado de pessoas, porque todos queriam chegar perto de Jesus. Havia ali naquela localidade um paralítico. Um paralítico que dependia de um ou de muitas pessoas para tudo aquilo que ele fosse fazer. O texto da Bíblia vai nos dizer que 4 amigos chegaram com esse paralítico no lugar aonde Jesus estava. 4 pessoas para socorrer uma vida e levar ele até Jesus. Eles não tinham WhatsApp como nós. Hoje eu tenho o privilégio, de tarde ainda eu fiz isso. Eu estou aqui no Guarujá e falando com a minha prima que está lá no Canadá, em tempo real. Eu falando e ela respondendo. Eu falando e ela respondendo. Eles não tinham WhatsApp. Os avisos, os recados, eram dados boca a boca. Olha, vai lá na casa do fulano e fala que Jesus chegou. Nós precisamos buscar aquele nosso amigo. Então, um vai lá e traz o recado. Agora ele manda o recado na casa do outro. Tem que ir e esperar. Isso gasta tempo. Isso gasta tempo. Os 4 amigos entraram em contato dentro de um determinado tempo e eles se juntaram para ir na casa do paralítico buscar o paralítico. Era uma cama portátil, eram tipo duas madeiras que levavam uma lona no meio. Aquilo podia ser levado por 2 pessoas. 2 podiam pegar na parte da frente, um podia pegar na parte da frente e outro na parte de trás. Então 2 pessoas bastavam. Não, eles se juntaram em 4. Olha, eu quero ir. Você vai levar o paralítico, vai levar o fulano? Eu quero ir. Ó, eu quero participar disso. 4 pessoas que se importaram com uma vida, um paralítico. O paralítico não tinha nada para oferecer para eles. Não tinha nada, ele só era um paralítico. Mas aqueles 4 homens, eles gastaram um determinado tempo, eles se comunicaram, eles se projetaram para ir até a casa dessa vida, para pegar ele e levar até Jesus. Quando eles chegam na porta, a casa está cheia, do lado de fora está cheio, e eles estão carregando a maca. Um homem pede licença aqui, pede licença ali, mas daqueles que estavam ali, eles estavam se importando em ouvir Jesus e querer alguma coisa de Jesus. Aquela vida que estava chegando, deitado numa maca, para eles não importava. Para os 4 valia a pena. Então eles tentaram, eles deram um jeito, vamos entrar, me dá licença, deram uma empurradinha e eles não conseguiram entrar naquele ambiente. Por quê?
Porque pessoas que estavam ali não abriram espaço para um paralítico chegar até Jesus. Aqueles amigos saíram dali decepcionados. Como que a gente vai fazer? Eles não desistiram. Eles não deram as costas e foram embora. Eles ficaram na redondeza. O que a gente vai fazer? Vamos gritar por Jesus aqui fora? Como vai ser? Todas as casas do lado de fora tinham uma escada que levava até a parte de cima. Eles trabalhavam, eles faziam algumas coisas, colocavam trigo para secar na parte de cima da casa. Não era uma laje como nós conhecemos hoje, eram canas que elas eram trançadas e depois trabalhada com barro batido ou, dependendo se pudesse mais ou não, eles usavam betume, porque lá em Israel hoje ainda tem poços de betume natural, é um tipo de um piche. Então, eles olharam aquela escada e aí eles tiveram uma ideia: vamos subir e achar mais ou menos aonde a posição que Jesus está e vamos abrir o telhado. Eu sei como é que faz. Nós lemos esse texto, eu só li 3 versículos, os irmãos podem ler o texto todo em casa. Nós vamos ver que Jesus está na casa, a casa é de Pedro, tem uma multidão, mas o que chama a atenção nesse texto são 4 pessoas que estão correndo por uma vida. Eles sobem naquele telhado e eles começam a cavar e vão conversando. Como que a gente vai fazer? Eu não posso gritar só por Jesus daqui. O outro fala assim: olha, a gente precisa de uma corda. Enquanto você fica cavando aqui, eu vou atrás de uma corda. Eles pensaram, eles raciocinaram, eles criaram uma estratégia para poder levar uma vida diante de Jesus. Eles trabalharam incansável, eles não desistiram. Eles não desistiram. Então, 1 ou 2 foi atrás de uma corda, 1 ou 2 ficou ali cavando, de olho ali no homem que estava na maca. Aquele homem talvez estava dizendo assim: não precisa fazer tudo isso, pode me levar para casa, não tem problema. Mas aqueles amigos, eles se importavam, eles sentiam a dor do seu amigo. Ele não pode andar, eu posso andar, eu posso correr, eu posso ir para todos os lugares. Ele está paralisado. Missão é sentir a dor do próximo. Aqueles 4 homens sentiam a dor daquele amigo em cima de uma maca e começaram a trabalhar incansável para conseguir chegar até Jesus. Quando eles começam a romper aquele telhado, a casa estava cheia. Os que estavam dentro começam a ficar incomodados. Por quê? Porque caía pedaços dentro da casa, caía terra, poeira. Alguns trabalham do lado de fora, se esforçam por uma vida. Alguns do lado de dentro se incomodam com o que está acontecendo para socorrer uma vida. Queridos, isso se nós trouxermos para os nossos dias, se nós trouxermos de aplicação para a nossa vida, nós temos que parar e pensar que nós estamos dentro da igreja. Nós estamos aqui ouvindo as palavras do Mestre. Nós temos a Bíblia. Nós temos. Alguns estão lá fora buscando vidas. Quem está aqui dentro não pode se incomodar. Ele é um bêbado. Não se incomode. Ele é um drogado. Não se incomode.
Quem é ele? Não sei. Não se incomode. Aleluia. Missão é amar vidas, é se importar com a vida, é sentir a dor do próximo. Aleluia, Jesus. Como aquela multidão, elas não tinham compromisso com Jesus, eles se incomodaram. Eles se incomodaram. Para aí, a casa de Pedro. O que é que tu vai fazer? Quem sabe eles já estavam lá em cima se desculpando. Pedro, depois a gente conserta tudo, mas espera aí, Pedro, eu preciso de um espaço para chegar até Jesus. E Jesus está vendo tudo o que está acontecendo. E ele está calmo ali dentro, observando o gesto de cada um, como ele está hoje, observando cada um de nós. O que eu estou fazendo para levar uma vida a Cristo? O que a igreja está fazendo para levar uma vida a Cristo? Quando as irmãs começaram a cantar um hino, só passou pela minha mente, tem tudo a ver com a mensagem que o Senhor me entregou. Qual é o valor de uma alma? O valor de uma vida. A Bíblia está nos dizendo que 4 suaram para levar uma vida diante do Mestre. Agora eles têm a corda, eles amarraram, conseguiram fazer uma abertura. Quem estava na casa não abriu passagem. E eles foram descendo aquela maca até Jesus. Jesus, sabedor de todas as coisas, quando aquele homem chega já embaixo, diante dele, primeira coisa que ele fala: filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Perdoados estão os teus pecados. Antes que qualquer bem material, a necessidade é da salvação, é do perdão dos pecados. O Senhor nos perdoou. Foi a primeira coisa que o Jesus ofereceu àquela vida, o perdão. Perdoados estão os teus pecados. Então ele falou: agora levanta, pega a tua cama e anda. Deus curou, Jesus cuidou do interior e cuidou do exterior. Uma igreja que conhece Deus, que conhece Jesus, que tem o perdão de Deus, que está engajado em missões, ela cuida de vidas nessas duas esferas, espiritual e física, material. Nós não podemos só pegar a palavra e sair andando. Muitos vão precisar de um copo de água. Muitos vão precisar de um prato de comida. Alguns podem precisar de remédios. Dependendo da situação de cada vida, é preciso trabalhar em prol da vida. Eu tenho que levar a palavra, mas eu também tenho que levar um pão. Eu tenho que levar um pão. Jesus cuidou dos dois, exterior e interior. A igreja tem que cuidar do espiritual e do material. Fazer acompanhamento. Aqueles homens, eles não largaram aquele amigo até que ele saiu andando. Eles acreditaram. Eles não ficaram assim: olha, a gente vai, se Jesus fizer. Não, eles foram com fé. O que eles fizeram, o que eles se empenharam, estava demonstrando fé. A nossa fé, ela não pode ser só de lábios. Ela tem que ter atitude. Nós cremos em Deus, nós confiamos em Deus, a nossa fé tem que ter atitude. Atitude de se levantar, de colocar em pé, atitude de ir, atitude de abraçar, atitude de ajudar, atitude de estender uma mão, de
dar um sorriso para alguém. De dar apenas um sorriso. Muitas vezes isto é o suficiente para uma pessoa que está sorrindo. Um abraço até cura. Um abraço até traz cura. Aqueles homens, nós podemos colocar eles hoje como missionários. Missionários. Local, urbano, estava ali, no lugar deles. Ele sabia aonde morava o paralítico. Eles sabiam aonde estava a vida. E agora eles sabiam aonde estava Jesus. Queridos, cada culto de missões que é realizado é um culto de conscientização missionária. A palavra de Deus hoje está nos mostrando, nos ensinando como cuidar de uma vida. Não dá para ir sozinho. Chama 2, chama 3, chama 4. Não importa. Pode ser individual e pode ser coletivo. Pode o grupo todo das irmãs. Não dá para entrar tudo na casa. Metade fica do lado de fora intercedendo, outros ficam para dentro. Vai levar a palavra. Aleluia. Mas a igreja precisa ter atitude. Quando Jesus ver atitude no seu povo, com toda certeza, Ele vai realizar a obra. Ele vai realizar. Aquele homem, pela atitude dos 4 amigos, aquele homem jamais sairia da presença de Jesus ainda carregado numa maca. Jamais. Aleluia. Porque Deus estava vendo o esforço que aqueles 4 homens estavam fazendo. Todo esforço que você fizer por uma vida, Deus vai trazer a recompensa. Deus vai trazer a recompensa. Ele não quer vir, ele não aceita vir. Primeiro joelho, oração. Pode ser um filho, pode ser um marido que não é cristão, uma esposa, um vizinho, um parente. Ele não quer saber de Deus, ora. Missões, ganhar vida, começa com oração. Vai orando, vai orando, vai orando. Agora você já orou? Tenha a atitude. Eu vou. Eu vou. Quantos paralíticos estão em volta de nós? Paralíticos que às vezes estão de pé, em cima das 2 pernas, mas são paralíticos. Aleluia! São paralíticos porque eles não sabem o caminho, eles não sabem onde é que está o caminho, eles não sabem encontrar o caminho. Quem tem o endereço de Jesus tem que ir lá buscar ele. E assim como o paralítico que pode ter dito para aqueles amigos, pode me deixar aqui, não precisa fazer tanto. Não se preocupe, os amigos não pararam. Não pare. Não pare de orar, não pare de buscar. Foi a primeira vez, não aceitou, vai a segunda, vai a terceira, vai a quarta. Para tudo existe o tempo de Deus. Na vida dessas pessoas também existe o tempo de Deus. Mas a igreja tem que ter a atitude. Aleluia. O tempo de Deus na vida deles pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas a igreja tem que ficar na posição e com a atitude. A atitude de quê? De pregar, de orar, de ir buscar. Eu já moro no Praiano há 10 anos. Eu oro há 10 anos. Ore mais 10. Jesus falou que aquele que precisar que você ande com ele 1 milha, ande 2. Mas não desista de uma vida. Não desista do seu parente. Não desista do seu vizinho. Não desista daquele que você sabe que precisa de Jesus. Não desista dele. Porque esse texto, ele nos traz um alerta muito grande. Não pare. Não pare. Aqueles homens não pararam e aquela vida foi restaurada. Saiu com o perdão dos pecados,
responsabilidade de ir buscar. Os nossos joelhos, eles fazem ponte entre nós e as nações, entre nós e os nossos vizinhos, entre nós e os nossos parentes. O nosso joelho é uma ponte. Oração, uma ponte. Então, queridos, que hoje o Espírito Santo de Deus possa nos alertar. Nós estamos aqui na casa do Pai. E aqui, Jesus está de braços abertos para receber todos. Aqueles que vieram em busca do perdão e aqueles que vieram em busca de uma palavra de incentivo, de uma palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida no dia de hoje. Não pare, vá buscar aquela vida que você sabe onde está. Não desista dele. Nem que você precise parar, se cansar, cavar. Não desista. Trabalhe incansável, porque o Senhor é aquele que vai dar a recompensa. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo.